mobilizou também, conseguiu apoio importante da academia, de cientistas e também de parlamentares, como eu já falei. Nós também mobilizamos e a gente espera que isso seja revertido. Ontem a gente teve uma notícia boa, né? Porque a previsão de que sairia ontem no Diário Oficial e isso não aconteceu. Hoje, o presidente Gadelha vai ter um encontro com o ministro às 17 horas para explicar o processo democrático da Fiocruz e a gente espera que este ministro tenha juízo, né, de não indicar uma pessoa contrária, porque, como eu falei aqui, é um ataque à democracia na instituição. A gente percebe que, para além da indicação de AOB, existe uma intencionalidade de criar uma divisão na instituição. E isso a gente não pode permitir, né? Então, se a candidata que perdeu não percebe, é importante que ela atentar, para que ela atente que isso vai causar um racha na instituição, né? Então, assim, para quem quer governar ilegitimamente, isso é interessante, né? A Fiocruz é uma instituição forte. Esse governo já mexeu com o INCA, já mexeu com o IBGE, já mexeu com a EBC e agora ele está mexendo com a Fiocruz. E está usando uma servidora da Fiocruz, né? Os 40% dos servidores da Fiocruz para atacar esse processo. E isso a gente precisa reagir. Então, a gente tem algumas propostas. A gente propõe que esse coletivo de trabalhadores aqui reunidos, né, produza um manifesto que a gente vai divulgar nas redes e vai encaminhar para parlamentares, para quem de direito. A convocação, na quinta-feira, se nada for revertido, na quinta-feira, mesmo que haja uma reversão, eu acho que um manifesto, na quinta-feira, com um abraço ao Castelo, vai ser simbólico, né? Para que, assim, nunca mais a gente tenha que passar por isso, né? Essa ameaça de golpe também na instituição. Nós estamos em assembleia permanente, a gente quer colocar isso aqui, né, que a gente se coloque em assembleia permanente. Em caso de indicação de outra pessoa, que não seja Nízia Trindade, nós ocuparemos o Castelo como uma reação dos trabalhadores. Como uma reação dos trabalhadores, um recado que a gente vai mandar para esse governo, né? Então, nós estaremos dentro do Castelo. Qualquer um que não seja Nízia vai ter que ultrapassar, né, os trabalhadores, vai ter que vencer os trabalhadores, e aí a gente vai ver como é que fica, né? A gente não quer confusão, a gente não quer criar nenhum impasse, porque a gente respeita a candidata que foi eleita, a candidata que perdeu a eleição. Ela é uma servidora também, e ela merece todo o respeito. Só que a instituição também merece respeito. A instituição que teve 60% dos trabalhadores votando na Nízia merece respeito. Então, para cumprir a vontade da maioria dos trabalhadores que a gente propõe essas medidas, né? A Fiocruz, o CD, na sexta-feira, deliberou também pela convocação de uma plenária extraordinária do sétimo Congresso Interno, o sétimo Congresso Interno que a gente imaginava que já tivesse encerrado, mas, em casos de emergência, ele pode ser convocado. E aí, em se mantendo esse estado de coisa, o CD convocará um congresso extraordinário no dia 12 e no dia 13. E o sindicato convoca um fórum com todos os delegados no dia 9, para a gente discutir como que a gente vai levar as propostas para o Congresso Interno. Então, são essas propostas que a gente já submete
antes de passar o microfone para quem quiser se colocar, a gente já apresenta essas 5 propostas para serem votadas neste ambiente aqui. Tá? Sem mais delongas, né, todos aqui já sabem o que a gente está tratando, então eu vou abrir o microfone para quem quiser se manifestar e dar sugestões, e a gente está aberto para isso. O Alcimar vai fazer as inscrições aqui dentro, e lá fora a Mary está fazendo as inscrições de quem estiver lá fora e vai trazer para a gente, tá bom? Já vi. Considerando que a gente vai estabelecer um tempo de 3 minutos, acredito ser suficiente para que cada fala seja manifesta aqui. Estão de acordo que a gente utilize os 3 minutos? Eu vou controlar esse tempo o mais rigoroso possível, tá bom? Nós temos aqui a presença do diretor financeiro da ERJ, que é o Rafael, e eu vou convidar o Rafael, ele certamente quer fazer uma fala, e nesse momento, e após a fala dele, a gente vai obedecer às inscrições. A ERJ, Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Rafael. Está acompanhando também esse processo aqui da Fiocruz e certamente vai nos trazer uma fala. Depois o Alexandre está inscrito. Gente, bom dia. Meu nome é Rafael, eu sou tesoureiro da ERJ, né, para quem ainda não nos conhece. A ERJ é a Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro. E a gente, desde que foi anunciado esse processo de golpe aqui na Fiocruz, né, desde antes que a gente já estava mantendo uma relação de luta aqui, desde o processo da votação da PEC 55, né, do golpe. E a gente acha muito importante essa parceria, ainda mais nesse momento, né, de ataque aqui à instituição, porque nós vivemos uma experiência aqui no Estado do Rio de Janeiro, no país, muito importante, que foi o processo das ocupações das escolas, com um intuito de barrar golpes muito parecidos com esses, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, tinha todo um ataque à questão do orçamento das instituições de ensino. Né, nós conseguimos uma vitória importante, que foi a eleição direta para diretor. Nós tivemos isso, eu também, né, sou diretor da UBS, então, em alguns espaços no país, né, em São Paulo, com processo de reorganização das escolas, né, nos institutos federais agora, mais frequentemente, por causa da reformulação do ensino médio, que é um projeto que, prioritariamente, acaba com os institutos federais, com o intuito de para que aquela escola tem que existir. E aqui na Fiocruz, sempre foi uma instituição que, no nosso entendimento, incomoda muito essas instituições golpistas né, do Temer e tal, desse público novo que está aí. Não novo para a gente, né, mas novo para agora, né, para o parlamento. Então, a gente vem aqui manifestar nosso apoio, dizer que qualquer coisa que vocês precisarem da gente, nós vamos estar aqui do lado, se for para fazer manifestação, para a Avenida Brasil, ou até, né, ouvir... Nós gostamos de ocupar também. Se for para ocupar o Castelinho, a gente está aqui também. Então, a gente vem aqui só deixar claro para as FOC, né, para todos os trabalhadores aqui da Fiocruz, que nosso apoio é incondicional a essa luta, que nós estamos no mesmo barco. Outra coisa que a gente queria, né, quem estava no ato aqui do dia 31, viu a gente fazendo essa fala. Nós tivemos uma vitória muito importante nesse último período, né, para a gente, principalmente, mas no nosso entendimento, para todo o movimento social do Rio de Janeiro, do país. Nós, depois o primeiro ato da ditadura militar, né, em 64, foi queimar a sede da UNE aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que é lá na Praia do Flamengo. E, desde então, né, entendendo que os estudantes eram uma grande ameaça para aquele processo golpista lá da ditadura militar, né. Desde então, os estudantes nunca mais tiveram uma sede para chamar de sua aqui, desde o estado do Rio, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente considera o tambor político do país, né, aqui que normalmente as coisas acontecem, né, primeiro. E a gente, depois de muito tempo, né, a ERJ existe desde 2002, e agora no fim do ano passado, dia 22 de dezembro, a gente, depois de muito esforço, muito mesmo, assim, a gente conseguiu inaugurar a nossa sede dos estudantes aqui no Rio, que fica ali no centro, na República do Líbano, 35. É um espaço que a gente conquistou através de uma ocupação na Prefeitura do Rio, né? E depois a gente ocupou o prédio também.
nós somos bons em ocupar. E a gente tem como objetivo transformar esse espaço que seja um espaço de resistência nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Convido todos vocês aqui a conhecer, né? Nós tivemos a presença da associação na nossa inauguração, porém, nós temos uma grande dificuldade em manter aquele espaço, que é um espaço grande, a gente pegou ele todo cacarecado, né? E a gente está tentando levantar ele para a gente conseguir fazer um espaço de resistência, de luta lá, para a gente conseguir fazer atividade cultural, concentração das manifestações, isso tudo. Só que para isso nós precisamos, né, de recurso financeiro. Então toda a assembleia, todo espaço que você vê a gente, nós vamos estar passando uma sacolinha pedindo contribuição, porque nós somos bons em pedir também, né? Então nós vamos estar passando aqui uma sacolinha para o pessoal que puder ajudar com alguma coisa aí, né, alguma moeda ou alguma nota também, para a gente conseguir ajudar na reforma do nosso espaço, mas é isso. Eu vou estar passando aqui o pessoal que puder ajudar e pode contar com a gente que nós estamos aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu vou pedir, porque eu só vi a inscrição do Alexandre, se quem mais se inscreveu durante a fala dele, por favor, levante a mão para a gente identificar. Então, com a palavra, Alexandre, 3 minutos. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Alexandre Pessoa, sou professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Primeiramente, fora Temer. Eu gostaria de trazer para todos os presentes e os que estão ouvindo pela gravação o posicionamento do movimento de oposição sindical às FOC de luta. Como o tempo é breve, eu vou falar quase de forma itemizada 10 posições, pontuações nossas com relação à crise que está colocada na Fiocruz. Bom, a primeira questão é a importância de estarmos numa assembleia, né? Finalmente, no início de 2017, nós estamos numa assembleia. Não é isso, as FOC atuante? Finalmente, pela imposição da situação, nós estamos em uma assembleia. A terceira questão. Diante de todos os desgastes colocados, pelo menos que esse processo nos ensine que a Fiocruz não pode atuar de forma insular. A Fiocruz não é uma ilha da fantasia, pois sabemos a condição de vulnerabilidade que passa o Sistema Único de Saúde diante dos interesses privatistas. 4. Queremos deixar claro que o movimento As FOC de Luta, enquanto movimento de oposição sindical, não apoiou nenhuma candidatura à presidência da Fiocruz, até porque discordamos do aparelhamento do sindicato pela presidência. 5. A lista tríplice é uma autonomia relativa, de modo que a indicação de nomes ali presentes não implica em golpe. Porém, defendemos que deve haver uma participação efetiva, renovada dos trabalhadores, por uma mudança estatutária urgente na Fiocruz, na defesa das eleições diretas. 30 segundos. Entendemos que esse deva ser o posicionamento dos trabalhadores. Item 6. O único canal que ouviu os trabalhadores foi esta eleição, de modo que devemos respeitar a vontade da maioria dos trabalhadores, expressa nas eleições. Tive umas palmas. Obrigado. Graças, companheiro. Item 7. Nesse sentido, não aceitamos a intervenção de um ministro golpista na Fiocruz.
Por favor, olhe o tempo. Item 8. Em todo esse processo de crise, ainda faltou o protagonismo dos trabalhadores dessa instituição. Nesse sentido, propomos que os trabalhadores estejam desde já em assembleia permanente, como a Justa colocou no início. Mas há uma divergência, que é o último item. Não propomos que seja votado aqui. Conclui, por favor. Para concluir, é o último item e em forma de Conclui, proposta. por favor. Propomos que seja votado aqui, imediatamente, a convocatória de uma próxima Assembleia para quinta-feira, dia 5, até porque temos uma pauta represada desde o ano passado, independente do desfecho acerca das eleições. A Justa tinha colocado Tempo um encerrado. abraço... Tempo encerrado, você já leu o último item. Perfeito. Obrigado. A Justa Obrigado. tinha proposto um abraço ao Castelo, nós estamos propondo uma nova Assembleia Ficou claro, quinta-feira. Alexandre? Ficou claro, a proposta ficou clara. Marcos Azevedo, que está lá fora, por favor, entrar. Marcos Azevedo, já está, por favor. Já está aqui dentro. Isso. 3 minutos, Marcos. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Azevedo, estou lotado no IOC. Me encontro nesse momento de férias, mas a Fundação está acima de tudo na minha vida. Depois de 40 anos do meu pai trabalhado aqui, 30 mil, isso me emociona muito. E, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa por que eu falo alguma coisa que possa constranger alguém. Mas fico muito triste pela forma que está se conduzindo esse processo nas redes sociais. Em respeito à Anísia, em respeito à Tânia. Tem muitos colegas chamando as pessoas de golpistas, esse negócio todo. Em primeiro lugar, como servidor dessa casa, nós queremos respeito. Respeito esse que está sendo levado pela parte emocional de alguns com interesses próprios. Hoje eu vejo a sustentabilidade da Fiocruz em jogo, onde ninguém aqui discute. Eu não vejo nas redes sociais ninguém discutindo a sustentabilidade dessa casa, não vejo ninguém discutindo sobre as condições de trabalho desses servidores que precisam de respeito e dignidade. Entendeu? Falo diretamente isso para a nossa associação, Asforc, falo isso para a presidência da Fiocruz, que ao longo dos anos não vem pautado a defesa dos servidores dessa casa. Então é muito emocionado que eu venho falar. Muito respeito e muita dedicação aos servidores dessa casa. Entendeu? Então, eu gostaria que fosse respeitado isso e que, se fosse caso contrário, não estou aqui em nome de ninguém, estou falando em meu nome. Não falo a nome de ninguém, porque eu não represento ninguém, eu represento a minha pessoa. Respondo pelos meus atos. Então, gostaria de saber se houvesse o outro lado, se Tânia estivesse no primeiro lugar e Anísio fosse chamado, como estaria hoje essa Assembleia? Gostaria de saber como seria isso. Atenção, por favor. Gente, olha, peço que eu falei no respeito. Peço que o plenário respeite a fala. Outra coisa que eu quero levantar aqui... Atenção, por favor. Os direitos. Vim falar direito de trabalhador. Eu não sou político, não tenho interesse em DAS, não tenho interesse em nada. Eu quero a dignidade da Fundação Oswaldo Cruz. 30 segundos, Marcos. Então, só para tentar fechar isso, gostaria que vocês refletissem em que momento uma Assembleia cheia, onde Fioprev, deixei de pagar, fui buscar ajuda na associação e tive que contratar um advogado de fora por direito meu. Sou associado e tenho um direito que era o respeito. Então, em que momento, ao longo dos anos, a presidência dessa Fiocruz lutou por direito? Nós não temos salubridade, muitos servidores novos, sem computador, sem condições de trabalho. E eu queria que vocês refletissem isso. Agora, concluindo, é muito fácil um grupo que está com medo de perder o DS fazer manifestação. Além do mais... Encerrado o tempo, Marcos. Tempo encerrado. Tempo encerrado. Eu recebi no tiro. Não, tempo encerrado. Conclui. Tem que me respeitar. Então, eu acho... Gente, olha só, vamos respeitar, a gente vai dar 30 segundos para ele concluir.
Não, eu vou deixar eu falar. Se eu falar, você... Atenção. Olha só, gente, vocês não entenderam. Não concluí minha fala. Vocês não deixaram molhar o bico. Eu acho que todos os cargos de confiança têm que ter duração de 4 anos. Não se pode ter cargo de DAS vitalício. Há 30 anos eu conheço gente que está. Oportunidade. Marcos, Oportunidade para os obrigado. Janete, por favor. Eu acho muito bonito a pessoa estar na instituição, se aproveita da instituição, do momento da instituição, da parte física da instituição, e vem para cá dizer que existe um movimento contra o sindicato, as FOC de luta. As FOC, para mim, é uma só, que é o sindicato que foi eleito por nós, que é as pessoas que nós elegemos como nossos representantes. Não existe esse negócio de movimento contra sindical. Quem quer fazer outras FOC, outro movimento, as FOC até que acho que tinha que ter um nome, entrar na justiça para requerer esse negócio de as FOC. Porque as FOC é uma só. Né? Eu acho que tinha que... Quem quer fazer movimentos, fazer outro sindicato, que saia da instituição, saia do conforto da instituição e vá lá para fora criar outro sindicato. Gente, vamos respeitar os companheiros, por favor. Aqui, branco. É Humberto. Bom dia a todos. Primeiro eu queria dizer que essa aqui não é uma Assembleia Eleitoral. A eleição acabou. Vamos deixar as paixões eleitorais ali do lado de fora e nos prepararmos para a Batalha de Manguinhos, que é defender a Fiocruz, o baluarte do Sistema Único de Saúde. É por isso que nós estamos aqui. E estamos aqui junto com uma senhora muito caprichosa e soberba, que está aqui ao vivo e a cores, que se chama História. E estamos escrevendo ela aqui agora, nós, todos vocês, em cima da experiência das gerações que nos antecederam, e deixaremos esse exemplo para o futuro. É possível resistir, é possível construir uma alternativa democrática, e é possível vencer se estivermos unidos com a convicção de que temos uma tarefa maior, que é defender o Sistema Único de Saúde, defender essa casa, defender as nossas cláusulas pétreas. Todas as pessoas que concorreram às eleições tinham méritos, têm méritos, mas o momento é um momento de união. E é isso que a gente está demonstrando. Em menos de 72 horas, graças à tradição construída nessa casa, ao reconhecimento construído nessa casa, nós já conseguimos quase 10 mil apoios para uma carta ao Presidente da República. Apoio de um sem número de entidades e personalidades nacionais e internacionais. É isso que nós somos e é isso que nós estamos construindo. E vamos dar essa batalha de Manguinhos. E vamos vencer unidos. Obrigado. Maria Helena Machado. Companheiros e companheiras, eu quero dizer que nós não somos uma ilha. Nós somos um pedaço fundamental e importante da democracia desse país. E é isso que a gente está fazendo aqui, hoje e agora. Não é brincadeira uma comunidade se mobilizar no dia 31 de dezembro, no dia 1º, que é um feriado universal, um feriado que se passa com as famílias, e nós conseguirmos chegar aqui. Primeiro, reverter um processo que estava em andamento. Eu acho o seguinte, que nós estamos em vitória, porém, nós não podemos relaxar.
Eu queria destacar a proposta feita pela ASFOC e quero dizer que é isso. Isso aqui somos nós, trabalhadores, que estamos falando. A ASFOC é o espaço que nós construímos. Nós elegemos essa diretoria para nos representar. E esse espaço aqui é o espaço dos trabalhadores. Então, nós não podemos abrir a guarda. Qualquer outra indicação que não seja da mais votada, da vencedora, nós temos que parar a Fiocruz. A candidata eleita, Nízia Trindade, disse que se ela não fosse a mais votada, ela estaria junto na indicação da mais votada. A gente tem que resgatar isso aqui. Isso é a verdade, a gente tem que resgatar isso aqui. A gente tem que resgatar isso aqui. E eu queria colocar uma coisa. Companheiros e companheiras, eu não estou aqui... Alfredo, por favor. Gente, vamos respeitar o companheiro. Isso é um processo de democracia. Por favor, nós não vamos admitir que ninguém seja desconsiderado. Olha só. Caro companheiro, a gente está aqui lutando por uma coisa que se chama unidade. A gente está brigando pela democracia neste país, não é só na Fiocruz, não. Então vamos nos respeitar. É preciso que você respeite as coisas que estão acontecendo. A gente não pode brincar. Ninguém sabe se, na verdade, a despeito de toda a nossa mobilização, se o ministro Ricardo Barros vai, de fato, nomear a mais votada. Vai, de fato, nomear a escolha da comunidade. A gente não está discutindo qualquer outra coisa, não. A gente está discutindo a escolha da comunidade. E é isso que está em jogo. Não está em jogo aqui briguinhas partidárias, briguinhas de grupo. O que está em jogo aqui é a manutenção de uma história de luta que começou há muitos anos atrás. É isso que está em jogo, gente. Se a democracia faltar aqui na Fiocruz, vai continuar faltando lá fora como está. A gente não pode brincar. Então, a minha fala é no sentido da gente resistir, se preciso for, acirrar o processo, ocupar o castelo, de acordo com o desdobrado do dia de hoje, que a gente tem, 5 horas da tarde, uma audiência do Gadelha com o ministro. Então, a gente fica alerta e, se for o caso, vamos parar. Essa é a única saída para a gente. Obrigado, Madalena. Nestor. Alô. Salientando que o respeito às falas é muito importante nessa Assembleia. Se houver alguém que se manifeste contrariamente a qualquer fala, por favor, se inscreva e faça o manifesto através do microfone. Muito obrigado. Bom dia, companheiros aqui, colega de trabalho. A minha contribuição aqui, eu me eximo de participar de movimento sindical, mas eu tenho uma atividade, sim, muito atuante na política em outras áreas. Alexandre aqui também já me ajudou na luta contra a remoção das comunidades do Rio de Janeiro. Agora, como servidor da Fiocruz, eu cheguei aqui tem 10 anos, eu respeito os 106 que já estava para trás. Vou falar aqui como sambista, tá? O que acontece? O samba, a gente disputa samba, vou dar um exemplo da Portela, eu vou chamar a Portela para vocês terem cuidado desse negócio da tradição, que fizeram a Portela, saiu a tradição, rachou a tradição, está lá no fundo e a Portela continua viva. Quando a gente disputa o samba enredo é o seguinte, na hora que a gente está disputando o samba enredo, todos nós somos inimigos. Aí depois ganha o samba enredo, a gente, no outro dia toma uma cachaça, vai para casa, volta e vê qual é a melodia para encaixar o samba na avenida. O companheiro ali falou, o baluarte da gente. Nosso baluarte é isso aqui. Temos que botar agora o nosso samba na avenida. Temos que botar a Fiocruz, honrar o baluarte da Fiocruz, honrar isso aqui. Para mim não importa quem ganhou, se foi a Anísia, se foi Tânia, quem tivesse ganhado. Importante agora, gente, é fechar isso aqui e honrar a Fiocruz. Eu cheguei aqui e falaram, orgulho de ser Fiocruz. Eu tenho orgulho de ser Fiocruz e não quero deixar isso aqui com intromissão de terceiro de má fé. Temos que se unir, gente. Temos que se unir. Acabou agora, acabou. Grupo A, Grupo B. Nós somos Fiocruz. Fiocruz para frente, Nízia presidente. Obrigado. Vitor Gabriel. Vitor.
Bom dia a todos e todas. Bom, eu acho que a força da Fiocruz, acho que em todas essas décadas, de fato tem sido uma força da unidade, né? A força de estar vinculado aos princípios do SUS, aos princípios de autonomia tecnológica do nosso país. E acho que não é à toa que nos últimos 25 anos, ou nos últimos 20 anos, os nomes que foram sufragados em primeiro lugar, que venceram as eleições, foram indicados. Isso jamais foi uma concessão, isso sempre foi uma conquista, em momentos mais democráticos, em momentos melhores, em momentos, às vezes, bem piores. Então, acho que é importante que todo mundo diz, bom, ok, somos favoráveis que o primeiro lugar, que a Anísia assuma. Mas ser favorável aqui, a Anísia assuma, significa, então, que a gente se una, de fato, em torno disso. E não, e que a gente diga, não, ok, eu acho que a Anísia foi em primeiro lugar, ela até deveria entrar. Mas, na prática, eu articulo, eu pego apoios, que são apoios indecentes, que são apoios que a gente não conhece o preço. E eu acho que a Fiocruz, a gente está nessa luta. Se Tânia é minha colega de turma, uma pessoa querida, não é esse o problema. E teria todas as competências e toda a legitimidade do ponto de vista da sua capacidade. Mas houve um processo eleitoral e que todo mundo, todos nós aqui, nos engajamos para que ganhássemos a eleição com um determinado projeto. Existe um projeto vencedor, existe um projeto de Fiocruz vencedor e, no momento atual, ficar com tergiversações do tipo, eles não querem mais do mesmo, ou isso ou aquilo, na verdade é falar uma coisa e na prática fazer outra, e na prática acabar tendo uma atitude de golpe perante as conquistas e as decisões dos trabalhadores da Fiocruz. Obrigado. Marcos Besser. Marcos. Gente, vamos ter tranquilidade, por favor. Alfredo, vamos ter tranquilidade, por favor. Vamos respeitar as falas. Pergunta, Alfredo, se você quer que se inscrever, Alfredo. Alfredo. Pessoal, vamos desmobilizar essa conversação aí à porta, por favor, e manter o respeito à fala. Marcos Besserman com a fala. Bom dia a todas e todos. Olha só, eu acho que o momento agora é o seguinte, a Fiocruz agora é um baluarte da democracia nesse país. Nós vamos ter que defender essa democracia de todas as formas. E eu estou achando pouco inflamada essa Assembleia, muito pouco, porque o que a gente sabe é que até agora o ministro não quer aceitar a indicação da primeira colocada nas eleições. É essa postura que está colocada, com todas as letras, independente se vai ter uma reunião hoje para tentar reverter isso ou não. Então nós precisamos sair daqui defendendo a democracia, ou seja, com atitudes positivas agora. Eu não posso esperar quinta-feira para ocupar o castelo. Eu não posso esperar até quinta-feira para que todos os cargos eleitos da Fiocruz peçam sua demissão, porque a democracia está sendo desrespeitada dentro dessa instituição. Eu estou dando propostas que podem ser aceitas ou não, mas eu acho que a gente tem que ter uma postura efetiva contra essa luta, contra esse golpe antidemocrático que está sendo feito na Fiocruz por esse governo que também fez um golpe antidemocrático antes. A gente defender questões estatutárias é o mesmo que o Congresso fez defendendo questões constitucionais para fazer um golpe. Não é o momento disso. Então, vamos nos unir na democracia e partir para a efetividade. O que a gente vai fazer hoje de concreto para evitar
que saia um problema maior ainda para a gente. Nós temos a inscrição da Simone Borges, só ela está inscrita. E aí eu vou propor que, durante a fala da Simone Borges, a gente encaminhe para o encerramento das inscrições, podendo haver inscrições durante a fala dela. Há acordo com os participantes da Assembleia? Podemos considerar, então, durante a fala da Simone Borges, nós estaremos encerrando as inscrições. No tempo que o Vilhena foi um reitor imposto, eu era aluna da universidade, eu era do centro acadêmico. O Vilhena tentou entrar à força. Antes disso, um grupo se reuniu, como fizemos aqui, e foi até lá, uniu todos os decanos, foi o Hospital Clementino Fraga Filho, a COP e a COPEAD, conversar com ele. Ele, mordido pela mosca azul, não aceitou renunciar. Vilhena teve que tentar entrar aos 3 dias à força dentro do gabinete, com 30 vigilantes do lado dele. Foi uma gritaria, foi uma agressão, muitas pessoas que estão aqui também viveram isso. E aí, vendiado pelo sindicato, depois do vidro dele quebrado, depois de chutes no carro dele, ele saiu. E por 45 dias, os alunos e os técnicos, os professores daquela instituição tiveram ocupando o gabinete. Saíram lá por uma ordem da justiça. Depois disso, o gabinete dele tinha grades. Durante 4 anos, esse cara simplesmente não governou. Ele tinha uma responsabilidade de implantar um projeto de reforma universitária. Indicações dessa forma nunca vêm junto, nunca vêm separado de um projeto. Nós temos o nosso projeto aqui. A gente tem que honrar o que os nossos antepassados constituíram desde o tempo de Oswaldo Cruz, mas desde o tempo de Sérgio Aroca. Não é possível que não se perceba que escolhas dessa natureza influenciam na autonomia dessa instituição. Isso vem junto de um projeto. Chega a ser uma irresponsabilidade querer algo dessa natureza. Então eu peço e rogo por todos nós que a gente esteja unido em nome da honra, que a gente tem que honrar aquela sociedade lá, pobre, que não tem dinheiro para pagar, para ter um insumo de alta qualidade, para defender a sua vida, e que é isso aqui que a gente está lutando, pela vida dessas pessoas. Então eu peço e rogo para que a gente esteja unido e vá em todas as consequências que sejam necessárias para a democracia e a autonomia dessa instituição seja preservada. Obrigado, Simone. Leandro Nardácio. Bom dia. Vou tentar aqui fazer uma fala mais próximo da União, porque as falas que antecederam, inflamadas, a favor da Nívia, não estão ajudando. Não estão ajudando porque tem um grupo de intolerantes aqui. É complicado isso. É complicado. Gente, olha só. Primeiro, vamos começar o seguinte. Não tem como fazer união se a gente já parte de uma convocação das FOC dizendo que a indicação de uma segunda colocada é golpe. E aí a gente tem 2 problemas. E aí tem 2 incoerências quanto a isso. A primeira incoerência a gente está minorizando o que é golpe. Golpe foi lá em 1964. Primeira coisa. Segunda coisa. Meu sindicato, ele deve ter autonomia. Ele não pode se comportar como um instituto técnico-administrativo. As FOC, respeito individualmente, mas como instituição atuante, deixou muito a desejar. A gente fez, na época da votação da PEC, um abaixo-assinado legítimo para começar essa discussão. Vamos ouvir e respeitar as falas, por favor. Se tivéssemos clareza com uma sequência de assembleias no ano passado, na discussão da PEC, pós-impeachment, se tivéssemos um acúmulo de discussão com a comunidade da Fiocruz, hoje a gente teria um mínimo de consenso. Hoje a gente não tem consenso, tem dissenso de 60 e 40. E o pior, a intolerância de quem vem aqui na frente aumentar, quem vem aqui inflamar, não é o caso, por exemplo, da Simone, que falou bem agora, mas muitos aqui que antecederam fizeram falas de intolerância, só está rachando e chamando 40% de trabalhadores da Fiocruz de golpistas. 40% de trabalhadores da Fiocruz não podem ser equiparados ao governo Temer. Isso é um erro gravíssimo. É um erro tão grave que o sindicato cometeu de chamar 40% dos seus trabalhadores sindicalizados de golpista. Está no e-mail.
Atenção, está no meio por favor. da convocação. Isso Por é favor. inadmissível. Dá licença, Alexandre. Isso. Leandro, por favor, só um minutinho, por favor. Isso. Pessoal, só para entender, quanto mais intervenção acontecer da plenária, mais tempo ele vai ter para falar. Então, por favor, vamos ouvir a fala dele e, após a fala dele, teremos outras falas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Não tem acúmulo nenhum de discussão. Não tem, isso é fato. Ninguém discutiu conjuntura depois do impeachment. Não puxou a Assembleia para fazer isso. Agora a gente não tem condição nenhuma. E ainda vem pessoas aqui inflamando, jogando, falando que 40% dos servidores são golpistas. Não pode equiparar um servidor e uma candidata, que as duas são candidatas ainda, uma candidata com uma plataforma coerente. Sim. São dois candidatos de uma lista tríplice à escolha do presidente. É isso. Para finalizar com a proposta, e essa intolerância não leva a nada. Vocês estão sendo intolerantes com a fala de servidores que querem unir para um determinado movimento. Está compreendendo? Vocês estão sendo intolerantes com quem quer fazer união para algo maior, porque o inimigo está lá em Brasília. 30 segundos para encaminhar. O inimigo está em Brasília. O inimigo não são os 40% que fizeram a campanha da Tânia. E eu nem fiz campanha para nenhuma das duas. Para ver o nível de intolerância que vocês estão tendo. Proposta. Assembleia quinta-feira, com caminhada até o Castelo. Abraço e beijo no Castelo, mas depois de uma Assembleia. A gente tem que discutir conjuntura. A gente tem que discutir que governo é esse. Conclui, por favor. Para concluir, falta agora, do fundo do coração, pedir a sensibilidade dos componentes das FOC atuantes, uma retratação aos 40% que votaram e a chapa, que eu não fiz parte, mas a chapa que fez a campanha da Tânia, que foi chamada de golpista. Isso é um desrespeito que não vai aglutinar. Isso Obrigado, conclui, por favor. Aumenta mais ainda as feridas que foram abertas ao longo do processo. Obrigado. Jefferson, por favor. Só para deixar... o espaço aí, por favor. Só para deixar bem claro, durante a fala da Simone, por favor, nós encerramos a inscrição. Nós fizemos essa proposta e aí depois da fala dela, durante a fala dela, houve mais 8 inscrições. E estamos agora respeitando essas inscrições, tá ok? As FOC, no momento adequado, falará e fará o esclarecimento devido, tá bom? Jefferson, obrigado. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, assim, eu acabei ficando contemplado, não inteiramente pela fala do Leandro, mas em alguma medida eu acho que ele pontuou alguns aspectos que eu acho que estavam me preocupando também aqui nessa plenária. Eu não tenho posição em relação a nenhuma das candidaturas. Pessoalmente, né, e o movimento ao qual eu tenho proximidade também apoia a decisão da maioria dos trabalhadores, que eu acho que, na verdade, não tem como ser diferente, no meu entender, por ter sido o único canal de escuta do conjunto dos trabalhadores. Então, por um princípio democrático, eu também concordo que devamos defender a indicação da primeira colocada. Esse é um primeiro ponto. Só que eu acho o seguinte também, gente, aí eu vou falar pessoalmente, eu acho que o pessoal que defende a indicação da segunda colocada tem argumentos que não passam pela... enfim, por uma intervenção ou necessariamente por um golpe, tá? Eu acho que essa chave de interpretação, eu acho que mais nos separa do que nos une. Eu acho que, assim, ou foi feita uma proposta aqui, que eu acho que pode servir como exemplo para a gente tentar parar algumas arestas. Teve a fala de uma companheira que nos antecedeu, que eu achei de uma intolerância muito grande, no sentido de não reconhecer legitimidade que movimento independente de trabalhadores exista na instituição. Eu acho que divergência contribui para a democracia. E a homogeneidade sempre é falsa e arbitrária e autoritária. Então, assim, diante de uma fala como essa, eu venho propor o contrário. Havia uma proposta, né, de que fizéssemos um abraço ao Castelo, outra de uma Assembleia. Eu acho que a gente pode fazer os dois, como falou o Leandro, por que não? Inclusive, em função do fato de que hoje o Gadelha se reúne com o ministro. Vai gerar fatos novos. A comunidade precisa tomar ciência e estar aqui para poder analisar pessoalmente. Então, eu acho que a gente pode fazer uma assembleia para avaliar isso, e depois partimos para abraçar o Castelo. É uma proposta que eu reforço aqui. E mais que isso, gente, eu acho que esse episódio das eleições, né, e de todo o caráter antidemocrático que se está colocando, nos leva a uma questão de que chegou um momento decisivo
de nós refletirmos sobre o caráter da autonomia da instituição. E precisamos atuar decisivamente para garantir essa autonomia, porque a autonomia de uma lista tríplice ela é relativa. A gente precisa avançar nisso. Temos um Congresso interno, eu acho que isso tem que ser ponto de pauta do Congresso interno, que discutamos a necessidade de avançar para uma autonomia real, com base nas eleições diretas, no voto decisivo e soberano da maioria dos trabalhadores da instituição. Esse é o meu ponto de vista, gente. São duas propostas. Obrigado. Carlos. Olá, gente. Eu sou Carlos, da Casa de Oswaldo Cruz. Eu estou olhando os apelos à união. Acho que é extremamente necessário a gente estar unido agora. Fundamental, a gente não está agora lidando com questões somente no âmbito interno. A Fiocruz é uma cidadela muito importante e não pode cair. Está todo mundo, todas as universidades estão olhando para a gente, porque se a gente cair, eles vão cair logo depois. Então, não podemos confundir isso aqui com uma questão de disputa. Não é mais entre candidatas, já temos um resultado, e aqui também não é o alvo de disputa partidária ou coisa semelhante. Então, a gente tem que olhar e dizer o seguinte, só existe uma única opção nesse momento, é o respeito ao voto. Não existe outra. Alguém disse, e se ele quiser nomear uma terceira? Problema dele, ônus dele, não tem mais nada a ver com isso. Não seremos nós que vamos facilitar essa coisa. Deixe ele fazer, e a gente quem age. Marcos Shaw. Marcos Shaw, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Shaw, eu sou da Casa Oswaldo Cruz, pesquisador. Em março faço 31 anos de casa. Tive o privilégio de estar no grupo inicial que criou a Casa Oswaldo Cruz. Aquela bela experiência protagonizada por Sérgio Aroca, Paulo Gadelha, Luiz Fernando Ferreira e vários outros pessoas proeminentes dessa instituição. Quando se fala em tradição, quando se fala, Paulo Busch, que está aqui presente, quando se fala em tradição, eu fico me lembrando assim, a história de tirar um presidente de instituição nos é estranha. É claro que é diferente do casanismo, mas nos é estranha. Essa instituição, a partir da democratização, foi, como vocês devem saber, dirigida por um militante do partido, por um quadro do Partido Comunista Brasileiro, pelo Partidão. Quantas vezes Sarney insinuou, tentou tirar Aroca daqui, Aroca da presidência? Várias vezes. E qual foi a reação? Um movimento espetacular, que até me deixa arrepiado quando olho o passado, um movimento que vai de baixo para cima, para o lado, ou seja, essa enorme capacidade de articulação política, de escola política, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que vem numa tradição sempre renovada. Quando a gente estava aqui, na quinta-feira, reunidos, para ver o que a gente iria fazer diante de um quadro como esse, que nós fomos tomados assim de surpresa, por uma matéria do jornal, pelo Ilimar Franco, dizendo que a Tânia já era nossa candidata. Seria a nova presidente da Fundação Oswaldo Cruz. O que a gente fez aqui a partir de quinta-feira? Foi exatamente esse movimento de dialético, por baixo, por cima, articulando, suprapartidariamente, mesmo que alguns tenham dito que tinha golpista ajudando, porra! E que estava lá, em cima de ministro, telefonando para ministro, dizendo, olha, não vai dar certo.
30 essa segundos, atitude de colocar a Tânia como presidente da Fiocruz. Essa é a política que nós fazemos. E olha que numa política em que, num ato assim de inicial, eu entrei em contato com um amigo meu, que é um grande jornalista de Brasília, que eu tenho várias afinidades, amigo e tal. E ele me fez uma avaliação, ele chegou com o Lima Franco. É verdade, sim. O ministro vai assinar a DO Tânia de Araújo Jorge. 2, eu acho que ele vai vencer. Porque o ministro sabe que há divisão na Fiocruz. Conclui, por favor. Eu acho graça quando eu vejo gente aqui querer estimular qualquer tipo de divisão. É de fato fazer o jogo do inimigo. É de fato fazer o jogo da reação. É de fato fazer o jogo dos reacionários. Dos reacionários. Ele dizia claramente: vai ter divisão. E o ministro sabe direitinho qual é a divisão que tem na Fiocruz. Eu convoco a todos, convoco aqueles que vieram aqui fazer proselitismo Conclui, por favor. Do equilíbrio, da falta do combate à intolerância, que se juntem de fato, como foi dito aqui, se juntem de fato no combate a esse processo que é terrível, é a destruição de um projeto, é o desmantelamento de uma instituição. Obrigado. Luciana. Difícil falar depois dessa fala, né? Vamos lá. Eu queria só alertar algumas questões. Eu acho que o momento que o país está vivendo é importante a gente considerar, né? Outros movimentos que esse governo tem feito, né? Então, a aprovação de uma PEC de teto de gastos, um movimento que fez para destruição da EBC, que é a comunicação pública, é um patrimônio que a população tem. E a minha preocupação, quando as pessoas falam que quem está defendendo esse movimento, né, da nomeação da primeira colocada nas eleições, é um movimento de uma ilha ou um movimento interno. Na verdade, o que a gente tem que pensar é para quem que a gente presta serviço, né? Então, assim, diversas notícias, né, estão se espalhando desde quinta-feira, e uma série de questões que a gente precisa considerar, né? Na verdade, a gente não está defendendo a nossa instituição somente, a gente está defendendo a população brasileira, que tem como resultado todas as nossas pesquisas, todos os nossos imunobiológicos, toda a nossa formação de recursos humanos, a informação e a comunicação, tudo isso que a gente presta serviço para a população. Então, a gente fazer essa defesa pela democracia, nesse momento, é importante, considerando esse contexto que o país está vivendo. Uma série de medidas do governo atual que realmente afetam e fragilizam a democracia do país. E aí, mais uma vez, né, uma intenção de... sem justificativa, né? Por que escolher uma segunda colocada e não escolher a primeira, né? Então, a falta de justificativa é uma pergunta que fica no ar, né? Então, realmente, assim, eu queria só aproveitar o restante do meu tempo para reforçar as nossas propostas do sindicato, né? A gente está em assembleia permanente, então, a qualquer momento, a qualquer notícia que a gente tenha, né? Não sei se vocês viram aí, tem uma carta do movimento do coletivo da campanha da Tânia, falando que a Tânia vai estar hoje com o ministro da Saúde. E, então, assim, qualquer movimento que tenha, a gente vai convocar a assembleia, mas eu queria reforçar a nossa proposta de quinta-feira, de um ato político. A gente precisa construir isso, todos aqui precisam se mobilizar, fazer convocações de todas essas entidades, todas as instâncias que já
fizeram manifestação para essa indicação da primeira colocada, que estejam aqui na quinta-feira para esse abraço ao Castelo, e a Assembleia Permanente, a qualquer momento, a gente vai convocar os trabalhadores para outras deliberações que sejam necessárias. Tá? Muito obrigada. Ana Carolina. Bom dia, eu sou da casa de Oswaldo Cruz e, ao contrário do Marcos, eu venho trazer uma experiência de servidora recém-ingressa nos últimos concursos. Bom, muitos de vocês têm uma história antiga aqui e talvez não lembrem mais de experiências profissionais pelas quais passaram. Eu posso dizer isso. Eu tive lideranças profissionais com as quais eu não tinha a menor identidade, que eu sequer conhecia, que eu sequer tinha capacidade de encontrar, pleitear alguma coisa, trocar uma ideia. A Fiocruz, com toda a sua mágica e as suas peculiaridades historicamente construídas, abre a possibilidade de um processo eleitoral em que a gente encontra com candidatos, em que a gente participa de debates, em que a gente faz perguntas, se coloca e tem a possibilidade de escolher um projeto político que mais te representa. Essa escolha foi feita. O projeto político que agradou a maioria foi escolhido. Desses 2.556 votos que elegeram a Anísia como futura presidente, eles se transformaram em um abaixo-assinado que está chegando a 10 mil assinaturas. Isso é uma sociedade que está se posicionando a favor da Fiocruz. Essa é uma sociedade que está dizendo, olha, nós apoiamos o modelo da Fiocruz, nós admiramos o modelo da Fiocruz, ela é uma experiência democrática que tem que ser respeitada. E é isso que nós vamos respeitar juntos. Bom, muitos de vocês não vão estar aqui daqui a 20 ou 30 anos. Eu vou estar aqui daqui a 20 ou 30 anos. Eu me recuso a estar aqui daqui a 30 anos falando do massacre de Manguinhos e falando de uma experiência frustrada nas eleições de 2017. Eu me recuso. Eu não vou deixar isso acontecer. Não vou deixar. Eu vou estar aqui contando uma história de resistência, mas que levou a Fiocruz a nomear a candidata que foi mais votada e o projeto que foi escolhido. E eu conclamo também os novos servidores que se unam em prol desse pensamento, porque nós vamos estar aqui por muitos anos defendendo a história e as conquistas dessa instituição. Obrigado. Conclui, por favor. Então, nós vamos seguir juntos, unidos, fortes, em prol da soberania da Fiocruz, em defesa do SUS e com Nízia presidente. Paulo Buis. Paulo Buis. Paulo Buis, por favor. Calma dele. Bom dia, colegas. Estou muito emocionado de ver esse grupo reunido aqui. Há muito tempo nós não tínhamos uma mobilização tão bonita, uma expressão tão legítima do que é a Fundação Oswaldo Cruz, hoje, nessa sala, e depois em qualquer dos escritórios, das oficinas, dos laboratórios dessa instituição, que é um grupo de servidores que o país admira, que a sociedade internacional de cientistas respeita, da instituição mais importante da América Latina na área das ciências biológicas, da saúde pública e de todas as demais áreas que constituem a nossa tradição de pesquisa e ensino. Essa mobilização não está sendo feita de forma vulgar. Nós estamos reunidos aqui para defender uma história, uma tradição da Fundação, da qual eu me sinto bastante parte. Eu estou há 40 anos aqui na Fundação, fui diretor da Escola de Saúde Pública 2 vezes e, por 8 anos, presidente dessa instituição. O que eu tenho para testemunhar aqui é que o projeto democrático, participativo, iniciado depois do golpe e do final dos governos militares com a nova República, se reafirma no processo que nós estamos vivendo hoje.
Foi graças à mobilização da comunidade da Fiocruz que nós conseguimos colocar nos piores momentos um estatuto, conseguimos defender eleições aqui na Fundação Oswaldo Cruz e tivemos o orgulho de frente a todas as dificuldades de diversos governos, inclusive autoritários, como foi o governo eleito, mas autoritário, do Collor, a defesa da nossa história. Se nós fôssemos uma instituição cujo processo de construção democrática tivesse dado errado, ou que a eleição e a indicação do primeiro da lista tivesse sido equivocada, nós não teríamos, como tivemos apenas nesse ano, várias das glórias de Manguinhos reafirmadas. A sociedade brasileira, o mundo internacional da ciência, olhou para a Fiocruz apenas nesse último ano com diversas conquistas. Nós somos a primeira instituição a defender e a mostrar as relações graves que estavam acontecendo nas crianças desse país, relacionando a infecção por Zika vírus com a microcefalia. Nós conseguimos criar um diagnóstico capaz de ver a diferença entre as três arboviroses num processo diagnóstico único. A saúde pública dá demonstrações na África e em outros lugares da América Latina da análise correta do SUS e do quanto este SUS pode ajudar, embora hoje seja um projeto ameaçado, quanto pode ajudar a salvar vidas, como acontece nessa sociedade que nós vivemos. Então, o processo democrático, a escolha do primeiro nome, não pode ser ignorado como contribuição à qualidade técnica e científica de uma instituição. Conclua, nós estamos caminhando para uma séria divisão, se não contarmos com a Tânia e com os seus apoiadores e votadores no apoio a Nízia Trindade, que foi o primeiro nome da lista. Eu disse isso a Tânia. Você precisa apoiar a Nízia, e o teu apoio, e o apoio do teu grupo, a Nízia, que foi eleita por nós todos como primeiro nome da lista, numa diferença inquestionável de 20 pontos. E que a sociedade inteira está apoiando. SBPC, Academia Nacional de Medicina, Academia de Ciências, todos estão apoiando. A você, Tânia, não. Ao primeiro da lista. Porque todos reconhecem que o projeto de Manguinhos, feito por cientistas que estão, inclusive, reunidos aqui, deu certo e está dando certo. Então, eu faço de novo um apelo aqui. Que os apoiadores da Tânia e a Tânia apoiem a Nízia, porque ela representa a pessoa que traz um projeto político que foi escolhido por todos nós, que está apoiado pela sociedade científica brasileira e pela sociedade científica internacional. Então, o que eu termino fazendo é novamente um apelo de unidade, chamando os demais votantes, que são 40%, que apoiem a indicação de todos nós numa vez só. Foram 60%, eu peço que sejamos 100% agora apoiando a Nízia. Obrigado. Maria Helena. Maria Helena. Kátia. Bom dia, eu sou Kátia, eu sou do Fernandes Figueira, da pós-graduação. Eu queria falar, assim, até porque o Fernandes Figueira costuma estar ausente, né, pela distância, e que eu também não estou representando o Fernandes Figueira, estou representando eu mesma. Mas que, de alguma maneira, lá tem muitas pessoas mobilizadas e interessadas que a Nízia venha a ser reconhecida como presidente da Fiocruz. O que a gente está vendo aí, que esse ministro, né, ele pode ser chamado o exterminador do SUS. E que o interesse de nomear a Tânia é não porque ele está de acordo com o projeto político da Tânia, que foi um projeto que, se ela viesse a assumir a presidência, era um projeto que seria implementado contra a vontade da maioria. Ele não está apoiando esse projeto político.
o que ele está fazendo, quer dizer, é todo um movimento e cuidado, né, que ele está conseguindo, de alguma maneira, nos dividir um pouco, mas não muito. Porque eu acho que, inclusive da campanha da Tânia, tem pessoas que estão reconhecendo, né, que é legítimo e legal que a Anísia venha a ser a presidente, né? Então, se o ministro tem a intenção de exterminar o SUS, nós não devemos apoiá-lo nessa decisão de indicar uma pessoa que não foi a mais votada, embora isso seja previsto na lista tríplice, entendeu? Mas isso não é expressão da democracia da Fiocruz. Isso aí é, de alguma maneira, uma violência com a democracia da Fiocruz. E é uma violência, quer dizer, e nós estamos aqui hoje, assim, mobilizados, não só porque é Fiocruz, é porque nós já estamos engasgados, entendeu? Com PEC, com todas as leis que estão sendo aprovadas aí, de limite de gasto, né, de desvinculação dos recursos para a saúde, e que nós, não só nós da Fiocruz, mas a própria sociedade não respondeu à altura, não está conseguindo responder à altura. Mas eu acho que 2017 está mostrando para a gente que não vai passar, entendeu? Não vai passar, que a Fiocruz está conseguindo mobilizar vários setores, inclusive setores internacionais. Nós não somos uma ilha, nós não estamos encastelados, porque nós estamos conseguindo apoio, inúmeros, aí, milhares de apoio. Então, eu tenho certeza que nós seremos vitoriosos. E, para encerrar, eu faço um apelo à Tânia. Eu também estudei, quer dizer, fiz parte do movimento estudantil, nós fizemos parte de uma mesma organização, e que nós sempre lutamos pela democracia. E que eu faço um apelo a ela, que em nome da unidade da Fiocruz, em nome do projeto que foi vitorioso, em nome dela não se aliar a esse ministro e não se deixar usar, eu peço, Tânia, recuse essa indicação. Obrigado. A Norma do Projeto Marias está presente? Norma Projeto Marias. Norma é coordenadora do Projeto Marias, aqui da comunidade, e veio nos trazer uma fala e um apoio do projeto. Bom dia a todos e a todas. Né? Primeiro a todas e depois a todos. Desculpa, mas eu não poderia deixar de falar, tá? Eu não vou vir agora como coordenadora do Projeto Marias, eu venho agora como moradora da comunidade de Manguinhos. Peço desculpa a vocês, né, por não querer estar nem contra nem a favor, mas estou aqui pelo processo democrático, pelo respeito que eu tenho a esta casa, que sempre acolheu a comunidade de Manguinhos, de todas as formas. E o que eu queria deixar aqui é que nós também temos esses processos lá na comunidade. E muitas vezes a gente vê que outras pessoas são indicadas por pessoas que têm poderes. E o que eu quero deixar claro aqui é que eu não estou tratando de golpe, porque eu respeito a Tânia e respeito a Anísia. Mas eu também não posso achar que eu tenho que apoiar uma pessoa que não foi eleita. Aqui existiu um processo democrático. Existiu um trabalho de mais de 2 meses, se eu não me engano. Né? Eu sei que eu não voto. Eu sei que nem fala eu deveria ter, porque eu não faço parte do corpo de trabalhadores da Fiocruz, mas eu sou moradora. E por isso eu vim aqui expressar esse meu apoio e pedir também à minha amiga Tânia que assim, não aceite mesmo a ser indicada, porque eu não estou aqui por indicação. Eu acredito que as pessoas mereçam ser eleitas por vontade de outras pessoas, porque são trabalhadores que vão estar aqui e que têm que trabalhar junto. E se não tiver essa unidade, a Fiocruz vai estar rachada. Como que a gente lá fora vai ter respeito a uma casa que não foi respeitado o seu processo democrático? Eu conheço a Tânia
já tive com ela na comunidade, fez vários trabalhos dentro da comunidade. Mas, assim, é um apelo que eu faço. A comunidade não está contra a Tânia. A comunidade não está contra a doutora Tânia. A gente está aqui expressando, a gente não, eu, como Norma, moradora há mais de 50 anos, há meio século que eu moro aqui, há meio século que eu venho dentro dessa casa e sou respeitada como moradora, sou uma pessoa chata, quem me conhece sabe que eu sou subversível, eu brigo, sou militante de todas as questões sociais que tem dentro da minha comunidade, e as pessoas sabem que quando eu falo que não aceita é porque não me contemplou. Então eu estou aqui como Norma, pedindo apoio, que seja colocada dentro dessa instituição, a primeira colocada porque foi eleita por nós. Porque senão eu vou considerar como um golpe, sim. Me desculpa. Mas que a minha amiga, Tânia, não se sinta menos contemplada que a outra, mas que não aceite também ocupar um espaço que não é dela. Que nem o Michel Temer está lá, ocupando uma cadeira que ele não merece estar. Obrigado, Me desculpa. Obrigada. Obrigado, Norma. Norma arrasou, Norma. Vou convidar Caterine, a Kate, que é representante da UNE, para também fazer uma fala nesse momento. Após a fala dela, nós temos duas inscrições, que é o Rogério e o Paulinho, para encerrar, então, esse momento de falas, ok? Bom dia a todos os servidores e servidoras da Fiocruz. Em nome da União Nacional dos Estudantes, meu nome é Caterine, sou a primeira vice-presidente da UNE. Eu queria saudar e agradecer aos trabalhadores da Fiocruz, por mesmo nesse momento de férias, né? E a gente pegou com essa surpresa, estar organizando esse movimento de resistência dentro da Fiocruz. E agradecer por quê? Porque hoje é aqui na Fiocruz, amanhã vai ser nas nossas universidades, amanhã vai ser nas nossas reitorias. E nesse sentido, por isso que a gente também vai convocar todos os estudantes, aos diretórios centrais, e as reitorias também têm que se posicionar, porque se hoje estão lá é porque foram eleitas. Então, por isso, agradecer e dizer que nós temos que dar esse ritmo em 2017. O Michel Temer quer pessoas iguais a eles, mas acredito que a Tânia, como todo mundo aqui colocou, não a conheço, não conheço nenhuma nem a outra, mas me parece ser uma pessoa que tenha hombridade, vai se colocar a não ser uma igual ao Michel Temer, certo? Que esteja num lugar, sim, isso não é real. O que ele fez lá, ele quer fazer aqui na Fiocruz, ele vai querer fazer nas universidades brasileiras. E os estudantes e os trabalhadores, assim como os trabalhadores da Fiocruz, não vão topar. E é isso que nós vamos dizer para ele. Nós temos que ser respeitados. Nós construímos um país que precisa ser respeitado. E é isso que se quer aqui na Fiocruz. Respeito ao voto do servidor, respeito à comunidade da Fiocruz. Certo? É isso, queria agradecer pela oportunidade de saudar e dizer que é um movimento que vai dar exemplo. E dizer que realmente nós não vamos aceitar esse processo que querem nos impor goela abaixo com esse governo golpista e com a sua corja de ministros corruptos, assim como também o ministro da Saúde quer impor aqui na Fiocruz. Muito obrigada. Essa é a saudação da UNE aqui para o movimento. Obrigado, Rogério Lanes. Bom dia, companheiros, companheiras. Eu estava ali fora acompanhando e me senti muito identificado, Humberto, com a sua fala, né, dessa história que está acontecendo aqui agora. Ela não é um episódio, ela é uma continuidade de uma disputa entre barbárie e utopia, entre o arbítrio e democracia. E a Fiocruz sempre teve um lado, e na defesa das utopias e da democracia,
mesmo com diversidade de opiniões, é necessário unidade. Porque, diante da adversidade, a gente só conseguiu, na Fiocruz, algum êxito com unidade, respeitando as divergências e a diversidade interna, né? Ouvi a fala do Carlos, do Marcos, também me senti identificado com a fala do Paulo Buis. Aliás, no evento que o Paulo Buis organizou aqui de determinantes sociais de saúde, no Rio de Janeiro, internacional, foi a primeira vez que eu ouvi o Temer falando. E todo mundo ficou com muita vergonha de quem estava presente, porque eu nunca vi tanta inabilidade, né? E, assim, eu pensei, pô, esse cara é um energúmeno, né? Mas ele não é. Assim, ele pode ser um pusilânime, mas ele não é bobo. E essa é uma questão que a gente tem que ter central aqui, que, assim, o adversário, ele não está escolhendo ou sinalizando, fazendo esse balão de ensaio de escolha da Tânia, pelo que a Tânia representa, porque ela é uma de nossas companheiras também, pela plataforma dela, porque é de esquerda, porque é de defesa da Fiocruz. Não é isso. Esse é um movimento muito inteligente de tentar duas coisas: desunir e tirar essa alma da Fiocruz, nos desmoralizar, como retaliação, porque a Fiocruz já vem se mostrando, desde o golpe, um baluarte de resistência, né? E, afetando a Fiocruz, abrir caminho para afetar outras instituições que possam representar utopias e democracia. Então, ele pode ser um pusilânime, mas ele não é bobo. E não é esse ministro que está decidindo isso. Isso é o presidente, evidente, e é de propósito. E não é por identificação dele com a companheira Tânia, de jeito nenhum. Então, assim, a gente não teria governabilidade com uma pessoa eleita por 40% se 60% fosse infernizar o mandato dela, e nem o inverso. A gente teve um resultado eleitoral que indicou uma preferência majoritária, terminou a eleição. Isso aqui não pode ser também tratado como um terceiro turno, em que os 60% que ganharam querem a sua candidata. Não é isso. Não pode ser. Esse é o momento em que nós já demonstramos a nossa preferência, a nossa indicação. Queremos respeito à democracia aqui na Fiocruz, porque queremos respeito à democracia no Brasil. Eles já fizeram com a EBC, na área da comunicação, mudaram o estatuto, aqui é um decreto-lei. O fato de permitir a lista tríplice, isso vem da origem ali da Nova República, de uma acomodação Conclui, por favor. do presidente eleito com a decisão aqui. Então, o apelo que eu quero fazer é, daqui para frente, estejamos todos unidos. Não tem como exigir democracia lá, se a gente não tiver democracia aqui. Não tem como a gente brigar por utopias lá, se a gente estiver aqui. Se a gente não aceitar resultado eleitoral do sindicato ou da Fiocruz, vamos todos defender aqueles que nós escolhemos. Nosso voto. Obrigado, Rogério. Paulinho. Bom, Paulinho, a última fala, e após a fala dele faremos os encaminhamentos. Muito boa tarde aí a todos e todas. Aqueles... Não é boa tarde? Bom dia ainda. Tá. Não, é o espírito da ocupação já no Paulinho, né? Bom, vamos ficar aqui à tarde mesmo. Então, assim, aqueles que estão esperando uma atitude reativa, uma postura reativa da diretoria das FOC, não vão ter. Porque o objetivo, a missão, a bandeira das FOC hoje, e não é as FOC atuantes, é das FOC Sindicato Nacional, é o respeito à democracia plena. E aqui é para buscar a unidade aqueles que defendem os princípios básicos da democracia. E nesse momento significa a indicação, a publicação em Diário Oficial de Nízia Trindade Lima como presidente da Fiocruz por mais de 4 anos. Já disse que não vou responder, porque esse campo
em outro espaço o diálogo. A eleição no sindicato se dá em dezembro. É lá que a gente vai discutir as outras questões e responder em outros espaços algumas acusações que foram feitas aqui, que algumas, as críticas qualificadas, a gente vai avaliar. Agora, aquelas que nos desqualificam, nos desrespeitam e nos entristecem profundamente, porque a gente sabe do tamanho, o tamanho que é a nossa dedicação, o nosso comprometimento. A gente não vai responder, não vai aceitar, e só lamentamos. Acho que esse não é espaço e estou fazendo de uma forma bastante incoerente, acusatória e que nos divide profundamente. E em nome da diretoria das FOC, quero reforçar a nossa proposta. Nós estamos aqui falando na organização, em um ato público de abraço ao Castelo, na quinta-feira, calma, vou chegar lá, nós vamos convocar, mobilizar a sociedade civil, movimento estudantil, parlamentares, em defesa da democracia na Fiocruz, mas o momento é grave e exige que saiamos daqui, todos que defendem a democracia, unidos, para dar um abraço simbólico no Castelo, hoje, agora, já! Era a minha proposta, porque eu sabia que não ia. A diretoria das FOC não vai aceitar a intransigência do ministro da Saúde. Um golpe, sim, mais um golpe. O golpe é a democracia. Não estamos chamando os eleitores que participaram de um processo rico na Fiocruz, muito rico. O sindicato organizou debate, com participação expressiva, debatemos teses. O golpismo, o mau-caratismo é do governo, é de Temer, é de Ricardo Barros, que fez um CD da Fiocruz, que também é qualificado, a presidência da Fiocruz, o nosso sindicato, saber de uma informação via um jornal, o Globo, uma nota no jornal Globo. Nem a coragem de tomar uma decisão com transparência, de forma republicana, eles tiveram. O fogo é para lá, é para o ministro Ricardo Barros e é para o presidente Temer. Não é aqui. Não vamos permitir a divisão dos trabalhadores da Fiocruz. Todo respeito a Tânia Araújo Jorge, todo respeito a seus eleitores e muito respeito ao processo eleitoral presidido pelo Arlindo, que foi um show de democracia. Parabéns, Arlindo. Precisamos defender o Arlindo aqui também para reforçar esse abraço ao Castelo e dar força lá à presença da Fiocruz em êxito para defender a democracia construída pelos trabalhadores, por várias lideranças e referências da história da Fiocruz. Para concluir, se fala em ocupação, é necessário, caso a FOC encaminhou em condições, se qualquer indicação não seja da primeira colocada, da eleita pela maioria dos trabalhadores, nós vamos ocupar o Castelo. Esse processo precisa ser organizado. A FOC está aqui e vai organizar esse processo, esse instrumento de luta, que já vem ocorrendo, falando aqui dia 30, dia 29, a comunidade já vem se mobilizando. Então, esse processo de ocupação na Fiocruz ele já vem se dando. E mais um passo, mais uma etapa é agora o abraço ao Castelo. E vamos manter aqui, atuante, antenado, 24 horas na Fiocruz, para exigir que Ricardo Barros e o presidente Temer indiquem Nícia Trindade como presidente da Fiocruz. É isso. Encerrar as inscrições, palavra com o Justa para fazer os encaminhamentos. Eu quero reforçar o que já foi dito aqui, de que não é um fla-flu, né? Não existe uma disputa. Isso é importante que Tânia saiba também. A gente quer a unidade dessa instituição. São 40% importantes para que a gente possa levar essa instituição adiante no momento conturbado que a gente está vivendo. Então, a gente não pode abrir mão desses 40% que votaram em Tânia, e a gente também não pode abrir mão da Tânia. Ela é uma figura respeitável, ela é uma pesquisadora, ela contribui muito para essa instituição. O que a gente está fazendo não é
defendendo A ou B, a gente está defendendo o processo democrático que a gente apostou e que a gente votou. Então, assim, eu conclamo as pessoas que fizeram campanha para a Tânia para que se associem também, para que a gente associe aos outros 60% que estão aqui, para que juntos a gente possa fazer dessa instituição uma instituição maior do que ela já é. Para que não aconteça aqui o que está acontecendo no INCA, na EBC, no IBGE e em outras instituições. Agora, eu no início citei os encaminhamentos que a gente estava fazendo e vou reforçar novamente, né? Um manifesto desse grupo que está aqui, né? Da representação que está aqui presente, um manifesto para ser publicado, para que a gente possa encaminhar para os meios de comunicação, para quem possa ter influência e para quem possa, para os formadores de opinião desse país. A convocação para um manifesto ou assembleia, a gente pode definir aqui, no dia 5, com um abraço ao Castelo, mas já incorporando também a sugestão aqui que foi apresentada, para que a gente saia daqui hoje já fazendo também um abraço ao Castelo. Isso é simbólico. E isso é importante. A gente sempre teve muito respeito por esse castelo e a gente quer que esse respeito seja mantido. Em caso de indicação de outra pessoa que não seja Nízia, nós ocuparemos o castelo. Pode ser que seja Nízia, mas pode ser uma terceira pessoa que a gente nem esteja pensando, né? O governo que é golpista, não são os companheiros que votaram na Tânia, isso é importante, né? Eles acreditaram num outro projeto diferente. Então, o governo é golpista e o governo pode estar usando a nossa instituição para desmobilizar a gente, porque muita coisa ruim ainda a gente tem que encarar. Um fórum, já que está previsto um congresso interno, a gente propõe um fórum com os delegados do 7º Congresso para o dia 9, tá? E a gente vai divulgar o local para a gente se reunir, 9 de janeiro, a gente se reunir com os delegados do Congresso. Eu acredito que todos os trabalhadores... Pode ser... Em princípio, quem pode participar, quem pode votar no Congresso são os delegados, mas os trabalhadores que quiserem participar, quiserem colaborar, também estão convidados, né? E a Fiocruz, a ASFOC, convoca a Assembleia em estado permanente, né, em defesa da democracia na Fiocruz. Então, essas são as 5 propostas que a gente coloca aqui para votação. Tem uma outra proposta que apareceu aqui. Mas você já incorporou. Já incorporou a Assembleia. Você já falou. Assembleia incorporada. Deixa eu só fazer uma fala. Eu acho que, neste momento, o nosso foco precisa ser o que a gente está vivendo agora, né? As outras coisas que aparecerem, a gente vai discutir no caminho, mas a gente não pode perder o foco. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar. O foco é o respeito à democracia na Fiocruz. Então, a Assembleia pode ser com essa data. Quinta-feira aqui mesmo. Quinta-feira aqui mesmo, nesse mesmo local, no mesmo horário, 9h30. Atenção, algum esclarecimento ou encaminhamento... dá licença. A Mercedes já havia levantado a mão faz um tempo e encaminhamento... Alô? Não, é questão de encaminhamento, gente. A gente está no processo de encaminhamento das propostas, então faz sentido que ela... Proposta. Valdileia também quer fazer, então... Encaminhamento também? Encaminhamento. O encaminhamento que eu quero fazer é o seguinte. Aqui foi falado muito da importância de nos mantermos unidos e fortalecidos enquanto coletivo, né? Então, nesse sentido, o que eu considero que é fundamental é que a gente aqui, eu não sei se todos aqui tiveram acesso completamente, mas é importante para a construção dessa unidade, né? Que a gente consiga considerar aqui uma posição coletiva disso que está sendo discutido aqui, né?
que foi a posição coletiva. Então, a minha proposta é que a minha proposta de encaminhamento é que não foi feito isso aqui ainda, mas eu acho fundamental para esse objetivo que foi falado aqui, da gente conseguir se manter unido e fortalecido nessa luta, né? Que é uma luta pela democracia, né? Que a gente leia aqui coletivamente, para todo mundo ter ciência do conteúdo de uma carta que foi... Tudo bem, gente, eu tenho direito de fazer o encaminhamento. Vocês podem votar. Então vamos votar se vai ser dado o direito de ler a carta. Atenção, atenção, ela fará encaminhamento. O objetivo é sincero ou é só discurso? Atenção. O objetivo da unidade é só sincero ou é só discurso? Então... Atenção, por favor, Mercedes, por favor. Desculpa, mas é porque... Vamos deixar a mesa democracia Vamos permitir que a mesa, por favor... significa algumas coisas. Mercedes, permitir que a mesa faça toda a regulação do que é encaminhamento e do que não é. A gente vai fazer isso com maior tranquilidade. Aí, quanto mais intervenção houver da parte da plenária, não que não seja permitido, mas mais tempo a gente vai perder aqui, tá bom? Então, eu já teria terminado. Então, eu faço o encaminhamento e a gente avalia. É para ler, é só ler. Vocês vão ler? Então, vamos colocar em votação. Então, neste momento, por favor. Gente, olha só. Tem que ter defesa e ataque. Isso. Vai ser colocado em votação o encaminhamento que ela acabou de fazer. De leitura ou não da carta. O encaminhamento é de ler uma carta do coletivo da campanha da Tânia. Não é isso, Mercedes? Não é isso? Isso. O encaminhamento da Mercedes, é porque ela não falou até o final, vamos respeitar a fala. O encaminhamento dela é que seja lido nesta Assembleia a carta do coletivo da campanha da Tânia. É questão de ordem aqui. Questão de ordem. Olha só. Bom, bom dia a todos. É o seguinte, a questão não é só a votação dessa carta, dessa leitura dessa carta, porque é o seguinte, já se encerraram as inscrições de posicionamentos. Essa carta, ela traz claramente um posicionamento aqui. Isso é uma questão de ordem, isso aqui já foi superado. Não tem que entrar, isso aqui já foi superado, não é simplesmente a leitura de um posicionamento. Toda essa carta foi distribuída, quem leu, quem concorda, não concorda. Agora, não vale aqui a questão dessa leitura, porque a leitura dessa carta implica, de repente, na abertura de novas falas aqui dentro. De acordo, Marcos. Marcos, atenção, por favor. O Márcio está se inscrevendo para a questão de ordem. Atenção. Por favor, não há, nesse momento... Vamos colocar em votação a leitura ou não da carta. Gente, as pessoas que não concordarem, votam. Questão de ordem. Questão de ordem do Márcio. Só um instantinho. Tem uma questão de ordem ali. Questão de ordem precede qualquer encaminhamento. Por favor, vamos respeitar a fala. Questão de ordem precede os encaminhamentos. Por favor. A Valdileia também tem uma questão de ordem para apresentar. Fala, Marcos. Gente, assim, a questão de ordem que eu quero, é uma pergunta. Qual o objetivo da Assembleia? Quero deixar para vocês responderem na votação. Gente, olha só, eu questão de ordem. Eu tenho uma questão de ordem aqui. Eu tentei me inscrever depois do tempo. Nós não permitimos. Por conta de questões que foram trazidas aqui e eu gostaria de ter me manifestado. Não foi permitido porque tem uma regra. Ok. Eu acho que trazer aqui a carta é errado, mas eu não... A minha questão de ordem é o seguinte. Nós não temos que votar isso agora. Porque nós estamos votando as outras coisas. Então, por que votar uma coisa em detrimento das outras? Se é para votar, e eu sou contra, mas se for para votar, vote junto com todas as outras propostas. É claro... Se for para votar, não é agora. Não vai votar agora, porque a gente não está votando nada agora. Nós não estamos votando nada agora. E eu tenho propostas para fazer que eu gostaria que fossem colocadas para votação também, junto com as outras. Ela está prejudicada. O encaminhamento dela está prejudicado. Está no processo de apresentação das propostas. Só para deixar claro que... Gente, olha só, silêncio, por favor, para a gente conseguir chegar a um consenso.
Só para deixar claro, a gente conversou aqui, nós estamos numa fase de apresentação das propostas. Propostas para votação. A ASFOC colocou, através da Justa, as propostas, relembramos aqui. Incorporamos, inclusive, a proposta da Assembleia para discutir o processo, na quinta-feira, de eleição na Fiocruz, pauta específica. E o momento que estamos agora, e aí o encaminhamento que está sendo colocado, ele está totalmente fora de questão neste momento. Então, esse é o entendimento da mesa. Nesse momento agora, nós estamos num momento em que, caso não haja nenhuma outra proposta, além dessas que foram apresentadas pela ASFOC, né, se não houver nenhuma outra proposta, nós estaremos no processo de votação das propostas colocadas. Se houver... Então, assim, você tem... Tem gente levantando o braço para outro. Não, gente. Então, vamos ouvir. Vamos ouvir. Gente, olha só, a questão é que as falas que a gente inscreveu eram para apresentar propostas diferentes do que a gente apresentou. Então, assim, abrir o momento agora para outras falas, para outras defesas, não. Então, assim, isso não faz parte do nosso encaminhamento. A gente apresentou as propostas no início da Assembleia e todas as falas aqui foram para que as pessoas se manifestassem e nas manifestações apresentassem propostas. Olha só. Então, nesse momento, não cabe a gente abrir uma nova rodada de inscrição para novas propostas, ok? Olha só, o Alexandre Pessoa, no início, ele fez uma proposta. Já está incorporada. A proposta que o Alexandre fez você fez uma proposta de assembleia, que está incorporada. Todos estão convocados para quinta-feira, às 9h30, aqui nesse mesmo local. Esta proposta está incorporada nas propostas da ASFOC, ok? Ele não se sente contemplado? Então, atenção. Então vamos agora, nós temos a proposta, temos uma proposta ASFOC, vamos então ouvir o esclarecimento da proposta que o Alexandre apresentou e colocaremos, após a apresentação da proposta dele, votação. Por favor, Alexandre. Gente, eu só peço só um pouquinho de paciência histórica. O momento exige, tá certo? Eu não quero exaurir e tomar o tempo. Olha só, para ficar claro, primeiro, na quinta-feira, teremos uma assembleia, que eu imagino que seja na parte da manhã, para depois ser direcionado para o castelo. Vocês colocaram que é uma assembleia de pauta única, relacionado ao contexto das eleições. Eu acho isso importante, não quero inverter as prioridades. Agora eu quero fazer um apelo à ASFOC, um apelo, não vou nem encaminhar como proposta, para não gerar tumulto. Gente, pelo amor de Deus, convoque uma assembleia após esse processo de eleições para a gente discutir demanda reprimida. Tá bom, tá claro. A segunda questão. Foi colocado... Atenção, por favor. Atenção. Desculpa. Atenção, plenário, por favor. Beleza. Alexandre, sua palavra, nesse momento, ela está totalmente fora de ordem, porque você não apresentou nenhuma proposta diferente do que está colocado. Tem mais duas questões que veio ao longo do curso. Não é proposta. Não posso falar? Não. Nesse momento, não. Você não apresentou nenhuma proposta agora. Olha só. Em processo de votação, neste momento. Não. Em processo de votação. Não fez. Em processo de votação, a proposta apresentada pela ASFOC. Os favoráveis, por favor. Repete, por favor, Justa. Eu vou repetir. O manifesto desse coletivo alertando para os riscos à instituição. Convocação para manifesto ou assembleia com abraço ao Castelo no dia 5 de janeiro.
Em caso de indicação de outra pessoa, que não a primeira colocada, uma ocupação do castelo. Esta Assembleia se mantém em vigília, em caráter permanente. E um fórum, dia 9 de janeiro, com vistas ao Congresso Interno. Esta proposta da direção da... E abraço, pois é, e eu incorporei aqui o abraço que surgiu, a proposta de fazer um abraço agora. Já saindo daqui. Os favoráveis, por favor. Em votação, gente. Em processo de votação. Peraí, precisa de defesa? Não. Então, vamos colocar em votação, Humberto. Peraí, fala, Humberto. Mas a gente não tem como abrir para outras propostas, outras pessoas. Não, mas vão aparecer outras propostas simples. Está prejudicado, Humberto. Está prejudicado, Humberto, desculpa. Você fez a Em processo de votação, por favor. Em processo de votação, os favoráveis à proposta apresentada, manifestem levantando uma de suas mãos, por favor. Obrigado, Humberto. Os contrários, mesmo sinal. Abstenções. Nós temos um grupo lá fora, um plenário lá fora, temos as regionais também, certamente receberemos manifestações das regionais, o resultado das regionais. Então, Justa. Eu quero agradecer aos companheiros das regionais, valorizar os companheiros das regionais que estão nos acompanhando. Palmas também para os companheiros das regionais, que estão solidários. Não encaminharam perguntas nem manifestações, mas confio que se sentiram atendidos com esta plenária, com as discussões aqui. Agora, vai ser um abraço, vamos sair daqui para abraçar o castelo agora. Saída direto para o castelo, por favor. Todos direto para o castelo. Eu tinha feito uma inclusão de... Obrigada, regionais. Quinta-feira tem mais. Não, do fórum não. Para que o Congresso interno, dia 12, 13, está marcado, tivesse como ponto de pauta a gente discutir uma revisão estatutária para a revisão interna. Não, mas eu queria que o plenário pudesse ter, entendeu? Mas tudo bem. Vamos ter outra Assembleia quinta-feira, eu refaço, beleza. Eu não tenho problema no mérito da proposta que você tem. É exatamente apresentar uma contribuição. Você achava que seria fácil? Tem picolé lá fora, hein? Tem picolé. Pessoal, está sendo oferecido um picolé aí fora para refrescar um pouco a garganta desse calor. Conseguiu o dinheiro aí? Você não falou da conta.